E o pastor na semana passada falava sobre a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falava também de que existe diferença entre Deus e Jesus. O ouvinte diz que não, à luz do Isaías 9, verso 6, uma criança se nos nasceu, e essa criança será chamada Deus conosco. E outras situações mais, à luz do João 1, que diz que o verbo se fez carne. Então, o nosso amigo Isaías Marques aqui apresenta uma série de argumentos que ele assegura de que, afinal, Jesus é o mesmo Deus. O que é que o pastor Filipe Dumbe tem com base na Bíblia? Exato. Quando nós falamos a respeito dos três elementos que fazem parte da Trindade, que também nós chamamos de divindade, nós entendemos na perspectiva bíblica de que eles aparecem em vários momentos. Isto descrito pelos autores bíblicos em diversos textos da Bíblia. E isto começa exatamente a ser evidente a partir do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2, inclusive, nós conseguimos exatamente identificar a pessoa de Deus Pai, Filho, neste caso Cristo Jesus, e inclusive o Espírito Santo. E o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis é um verso que sugere-nos a ideia de que as três pessoas que constituem a divindade, a Trindade, estavam exatamente lá quando, na criação de todas as coisas. E tanto é que o autor bíblico Moisés, que escreveu o livro de Gênesis por volta de 1445 a 1405 a.C. aproximadamente, descreve aí o termo façamos, que está no plural. Usada exatamente, esse termo foi usado pela pessoa de Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando nós lemos este texto dizendo façamos o homem conforme a nossa, então a gente exatamente tem o pressuposto de que aí havia mais de uma pessoa. E, para além disso, o texto de Isaías, que o estimado ouvinte deu, Isaías 9, verso 6, sem dúvidas, o autor bíblico vai exatamente destacando títulos que exatamente fazem parte da pessoa do Messias, que nada mais, nada menos, é uma referência a Cristo, Jesus. O que nós temos aqui, veja que o verso 6 está dizendo assim, são atributos, são títulos. Nós não podemos exatamente entender o verso 6 pelos seus atributos, chegando à conclusão de que, pelo fato de que esses atributos aqui estão aparecendo, ou aparecem no texto, então, deve levar-nos a compreender que existe apenas um único Deus. Não existe mais essa distinção entre os elementos da divindade. Não, a gente não deve exatamente fazer essa conclusão. Perceba que o texto está dizendo assim, porque um menino nos nasceu. Isso exatamente é parte de uma profecia. E um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, estes títulos ou estes atributos indicam a natureza divina do Messias que viria 4.000 anos depois do pecado. Isto quando ele nasce por volta ou a partir do ano
3 antes da era comum, antes de Cristo. E é importante aqui dizer ao nosso amigo, ao nosso estimado ouvinte, de que o capítulo 12, que ele também mencionou, capítulo 12 de João, no verso 45, quando Jesus fala de que eu e o Pai, quem vê a mim, vê aquele que me enviou, Jesus exatamente, é a mesma coisa relacionarmos com João 10, verso 30, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, se a pessoa estudar com detalhes, vai exatamente perceber que não dá para ter como fazer uma conclusão no verso 45 do capítulo 12 de João, quando Jesus disse, quem vê a mim, vê aquele que me enviou, fazendo uma conclusão que só existe um. Por quê? Porque foi o próprio Jesus, no texto, dizendo, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Significa que ele foi enviado por uma pessoa, que não é ele, porque senão teria dito que quem vê a mim, quem vê a mim, vê a mim mesmo, porque eu mesmo me enviei. Quer dizer, não teria sentido, não teria lógica. Então, Jesus diz, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E quando nós estudamos João capítulo 3, verso 16, o texto bíblico diz o que, irmão Sebastião? João capítulo 3, verso 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todos que crescem em Jesus, não pudessem morrer. Pastor Felipe, certo? nesse caso o Filho unigênito se referia a Jesus, a quem? A Jesus Cristo. Okay. Sim, ele é unigênito do Pai. Então, ele diz, o texto bíblico diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, referindo-se a Deus Pai, que deu o seu Filho unigênito, que é Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Daí que Cristo Jesus, como Filho, sendo enviado pelo Pai para cá, na terra, para viver como Deus entre os homens, ele exatamente veio pelo envio do Pai, para que todos que pudessem crer nele, pudessem então ter a vida eterna. Então, o verso 30 do capítulo 10 de João diz, eu e o Pai somos um. E essa ideia leva-nos à questão não de ser uma única pessoa, mas exatamente um, em 3 aspectos. Quais 3 aspectos? Um em caráter, um em natureza e um em propósito. Isso sim é que os torna um. Eles não são apenas uma única pessoa, no sentido literal. São, de fato, 3 pessoas distintas, uma da outra, são mesmo 3 pessoas. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho, que é Cristo Jesus, é outra pessoa, o Espírito Santo também é outra pessoa. Então, eles só são um apenas no aspecto de um em natureza, um em caráter e um em propósito. Ok. Penso que desta forma o nosso amigo Isaías Marques terá percebido. Agora vamos à questão do Ferraz Alfredo sobre o exercício de um médico cristão. Diz que pergunta se o médico cristão pode matar no exercício da sua profissão. Há aquelas situações em que, se calhar, para salvar a mãe, o filho tem de morrer. Às vezes, para o filho, a mãe tem de morrer. Mas alguém tem de deixar de viver aqui. E o nosso amigo pergunta, um médico cristão pode fazer isso? Tendo em vista de que o decálogo, muitas vezes o pastor Felipe Dumbi invoca lá um dos mandamentos, creio que é o 6º, que diz, não matarás. Como é que fica a situação? O médico cristão pode ou não matar no exercício da sua profissão? Pastor Felipe Dumbi tem a palavra. Exato. É uma boa questão que o estimado ouvinte fez. Claro que o 6º preceito da lei diz, não matarás. Êxodo capítulo 20, aí nos versos 13. É importante aqui nós também percebermos de que
na escolha entre a vida da mãe e a do bebê, nós entendemos que é um assunto, é um momento exatamente sério e que aí envolve apenas, ou seja, há apenas duas opções. Ou a mãe deve perder a vida ou o bebê. E a gente precisa entender que quando Deus diz não matarás, tem que ver com o ato, tanto é que o termo hebraico lá é lo tirtisra. E o que significa? É claro que significa a prática, não é matar qualquer coisa, mas unicamente a prática. O hebraico traz vários significados, mas um dos significados tem que ver com a prática de cometer o homicídio. Agora, De forma voluntária. precisamos, exatamente, de forma voluntária. Agora, precisamos entender que na escolha entre a vida da mãe e a do bebê, apenas uma opção deve prevalecer. Ou a mãe deve perder a vida ou o bebê. Nesse tipo de caso... Essa seleção de critérios entre a mãe e o filho... Sim, nesses tipos de casos... Uma dificuldade tremenda. Certo, nesses tipos de casos, irmão Sebastião, Deus não considera o ato pecaminoso quando é para eliminar uma das pessoas. Por quê? Porque ou as duas pessoas terão que morrer. Então, quando é apenas na escolha de apenas há duas opções, nesse tipo de caso, então o ideal é que uma pessoa, de facto, seja tirada a vida. E em muitos dos casos, escolhe-se exatamente eliminar o bebê e deixar a mãe que viva ou sobreviver. Então, esses tipos de casos não constituem um pecado diante de Deus, porque trata-se de um momento entre a vida ou morte de uma pessoa. Na maior parte dos casos é mesmo o bebê que parte para a morte. Sim, é mesmo, exato, conforme disse, em muitos dos casos é mesmo o bebê que é eliminado e deixam a mãe sobreviver ou viver. Então, isso não constitui um pecado para o médico. Mais explicações, eu volto ao assunto. Exato, só que o médico não vai esclarecer de forma teológica, né? Dentro da área da saúde. Okay. Então, é ali, não constitui um pecado diante de Deus. São questões que, na perspectiva divina, são exatamente compreensíveis. Exatamente. É como, por exemplo, quando nós falamos o seguinte... Quando vem um assassino, alguém, ladrão, assassino, inclusive, e esteja exatamente perseguindo alguém, e esta pessoa perseguida está correndo, está fugindo, e de repente essa pessoa entra em uma casa para esconder-se do assassino que está vindo ao seu encontro para o matar, para tirar a vida. E ali ele se esconde naquela casa e o dono fica assustado. O que se passa? E ele diz, olha, alguém está me perseguindo, alguém está vindo me matar e eu achei aqui abrigo para me esconder. E o assassino exatamente percebe que aquela pessoa entrou na casa, vamos supor, do irmão Sebastião. E ele bate a porta e aí o irmão Sebastião sai na porta. E o assassino pergunta, você viu aqui fulano tal entrando aqui na sua casa? O irmão Sebastião vai exatamente raciocinando consigo mesmo e depois vai laqueando. Vou dizer sim ou não. Se eu disser que sim, o rapaz vai morrer. O rapaz vai morrer. Se eu disser que não, estarei mentindo. Então, qual das opções? É como nesses casos. Então, é só para exatamente
situar dei isso. esse exemplo para exatamente dizer que existem alguns casos de gênero que, na perspectiva divina, são compreensíveis. Exato. Ok. Vamos então à questão para além dessa questão, tem mais uma. Como é que os antigos sabiam sobre a criação dos céus e da terra? Segundo o amigo Ferraz, diz que na altura não existia Bíblia, mas não existia Bíblia para todos ou não existia concretamente? Na verdade, a Bíblia não existia há um tempo atrás. Por exemplo, o, o cânon. Antes, por exemplo, da escrita por parte de Moisés. Sim, Como não, é que os israelitas sabiam definir sobre a criação? vou exatamente chegar lá. Vou chegar lá. O cânon, por exemplo, bíblico, foi fechado no ano 100 da nossa era. Ano 100, depois de Cristo, ou depois da era comum. Ou esse ano da era cristã. Mas, antes do fechamento do cânon bíblico, no ano 100, já havia exatamente escritos que rodeavam em várias regiões. Eu estou falando exatamente no período, estou falando aí no período dos anos 30, me referindo propriamente aos escritos do Novo Testamento. E eu vou recuando mais atrás. Já rodeavam nos anos 30, nos anos 40. Antes ou depois de Cristo? Isto foi exatamente depois de Cristo. Anos 30, 40, 50, 60, já, e vários escritos de Paulo, inclusive, já estavam ali espalhados. Eu deveria ter começado lá no princípio, mas estou começando aqui no fim. Voltando agora lá no início, a história da criação não havia Bíblia no início, mas a história da criação era exatamente passada de geração para geração, contando-se de forma oral. Era exatamente por meio da forma oral sendo contada que as pessoas tinham o conhecimento da história da criação, de tudo que aconteceu, das coisas que existiam, enfim. E essa ideia da história da criação e tudo que existia, isto foi passado por muito tempo e as pessoas tinham exatamente uma capacidade mental de compreender e decorar tudo. Não é exatamente como hoje, porque de acordo com o livro História da Redenção, com o passar do tempo, o homem foi perdendo muita capacidade, não exatamente como os primeiros homens, não, mas hoje há exatamente uma dificuldade por parte de muitos de compreender até certos assuntos da Bíblia. E muitas das vezes a pessoa nem consegue compreender, não consegue memorizar. Isso não é assim nos primeiros tempos. Isto depois de Adão e Eva serem criados, quando começou a existir pessoas na Terra. Então, a história foi contada de forma oral, de geração em geração, e no contexto de Êxodo 17, irmão Sebastião, Deus exatamente, no contexto de Êxodo 17, Deus pede a Moisés que escreva a história para preservar, porque ele sabia que se a história continuasse sendo contada de forma oral de geração para geração, muita coisa seria esquecida. Ou seja, os homens já não teriam capacidade para armazenar tudo por conta do pecado, que cada vez mais estava degradando o homem. Então Deus pediu a Moisés que registrasse. Então nós temos no contexto de Êxodo 17 a ideia de que Moisés teria que certamente fazer o registro. E o registro exatamente começa com os primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. Claro que nós entendemos pela história que Moisés também registrou o livro de Jó. E aí temos, só que o Jó não faz parte do Pentateuco,
faz parte dos livros poéticos dentro dessa categoria, conquanto também foi parte da escrita de Moisés, e ali o Pentateuco foi formado e as pessoas posteriormente passaram a ler o Pentateuco que já estava compilado pela pessoa de Moisés. E mais tarde vieram exatamente outros que também escreveram, e assim sucessivamente. A história já não foi contada de forma oral, mas já tinham pelo menos algo escrito. Já tinham algo escrito. E exatamente isso se estendeu por muito tempo. Ao longo dos textos veterotestamentários, a gente vê vários profetas que escreveram, inclusive Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Naum, Sofonias, Abacuque, enfim. E isso foi até exatamente o período depois de Cristo, quando foi escrito o Novo Testamento. Só exatamente Deus não revelou nada para ser escrito no período intertestamentário. O período intertestamentário é exatamente também chamado de os 400 anos silenciosos. E esses 400 anos silenciosos, que chamamos de período intertestamentário, que Deus não revelou nada para ser escrito, é exatamente aquele período entre Malaquias, o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Passaram-se 400 anos de silêncio que exatamente Deus não revelou nada para ser escrito. Só anos depois do período DCEC é que exatamente outros autores bíblicos escreveram. Falamos de Mateus, Marcos, Lucas, João e os escritos de Paulo, enfim. Ok. A amiga Florinda Mário pergunta sobre a questão de comprar e vender. Será que vai acontecer apenas aos domingos ou será uma proibição total de segunda a sexta ou de segunda, sexta, sábado e domingo? Ela apresenta aqui o livro de Apocalipse 14, mas olhando não faz descrição do assunto. Sim, na verdade não é Apocalipse 14, mas sim Apocalipse 13, verso 17. Exato. Apocalipse 13, 17 é que fala exatamente sobre a questão da compra. Diz assim, compra e venda. Diz assim o texto bíblico. Posso começar no verso 16, depois ler o verso 17. Diz assim, verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando a gente estuda sobre esse assunto que tem que ver com compra e venda, e a gente relaciona com aquilo que temos parte da inspiração, escrito por Ellen G. White, escritora norte-americana, no livro intitulado Eventos Finais, no capítulo 16 até o capítulo 18, nós entendemos que aqui nada, ou seja, não apenas limita-se ao domingo, que será considerado como o santo dia. O santo dia. Isto depois do decreto dominical. O domingo, de certa forma, será considerado como dia em substituição do santo sábado. Ou seja, o domingo é o sábado espúrio. É exatamente ela que será a marca da besta. O domingo ainda não é a marca da besta, mas posteriormente ou futuramente será considerado como a marca da besta, o sinal da besta. É a mesma coisa, marca e sinal. E aqui, com relação aos dias, nós entendemos, de acordo com a inspiração, é de que a questão da não compra e venda é referente a todos os dias. Não que exatamente tenhamos um dia que não vamos comprar, que o povo de Deus não vai comprar, não vai poder comprar, não vai poder vender.
mas é exatamente aquele todo o período de tempo, até que exatamente comece ao que nós temos lá em Daniel capítulo 12, verso 1, relacionando com Apocalipse capítulo 15 e 16, e o que nós temos por parte por parte da inspiração escrito por Ellen G. White, de que até que comece o grande tempo de angústia. Então o povo de Deus terá limitação durante todo aquele período na questão da compra e venda. Apenas aqueles que santificarem o domingo, respeitarem o domingo como sendo o dia santo, o dia sagrado, esses aqui é que terão o privilégio, a oportunidade de comprarem, de venderem, porque esses exatamente receberam a marca da besta. Mas aqueles que não comprarem nem venderem serão pessoas que negaram, não aceitarão até lá receber a marca da besta. Então, aqui nós compreendemos desta forma. Nessa altura, qual é a franja da sociedade que vai ser abrangida nesse decreto? Os que serão abrangidos nesse decreto, na verdade, o decreto dominical, quando for promulgado, todos aqueles que concordarem, tanto é que o texto bíblico diz assim, aí no verso, por exemplo, no verso, deixa aqui ler o verso 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, aqui o texto bíblico vai falando sobre receber a marca sobre a mão direita, que exatamente leva-nos à compreensão de um símbolo de trabalho, que a pessoa não terá que trabalhar no domingo e aceitar apenas adorar, considerar esse dia de domingo como sendo um dia santo. Não terá que trabalhar, mas terá que trabalhar em um outro dia da semana. E fala aqui sobre a fronte, um símbolo exatamente de aceitação, concordância, de que assim eu creio que o domingo é um dia santo. Então, todos aqueles dentro da sociedade que aceitarem, que concordarem, esses receberão a marca da besta. Mas aqueles da sociedade que de facto não concordarem, rejeitarem, não aceitando, então esses serão perseguidos até exatamente em vários lugares que eles poderão fugir ou esconder-se. É uma tremenda dificuldade. Sim, não tremenda. Comprar e não vender. Exato. E Apocalipse capítulo 15, verso 2, pelo menos dá-nos uma clara ideia de que aqueles que não concordarem, não aceitarem receber a marca da besta, e porque estes não vão comprar, não vão vender durante todo aquele período, estes terão a vitória sobre a marca da besta, e estes estarão em pé com Deus, entoando o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Então valerá a pena não aceitar, não receber a marca da besta. Valerá a pena também dizer aqui, não comprar nem vender, porque acreditamos que o povo de Deus estará vivendo uma situação ou a situação mais difícil na terra. Mas não nos esqueçamos de que o Deus que nós adoramos estará nos sustentando. Sustentar com o quê? Nos sustentando com alimentação. Deus não vai permitir que o seu povo... não comprando e não vendendo. Certo. O Deus que nós adoramos não vai permitir com que o seu povo morra de fome. Se Deus conseguiu alimentar o povo de Israel no deserto com maná, então ele é capaz de sustentar o seu povo também com alimentação no tempo de angústia. E
por exemplo, para termos uma noção, Ellen G. White fala no livro Eventos Finais de que no tempo de angústia, Deus alimentará o seu povo com pão e água. Vai exatamente providenciar pão e água. E isso vai exatamente acontecer porque não permitirá que ninguém morra de fome. Nosso Deus é um Deus que providenciará Mas um Deus que vai provedor. Mas um Deus que vai providenciar o pão e água em tempo de crise não pode providenciar com que não haja esse decreto? Ele exatamente pode, porque ele é Deus. Ele pode exatamente fazer com que isto não aconteça. Mas, na verdade, isso é algo que está exatamente registrado dentro das profecias que nós temos na Bíblia, e isto terá que, de certa forma, acontecer para que Cristo Jesus volte e nos leve para os céus, para vivermos eternamente com Ele. Ok. O amigo Gabriel Dumba diz que, de acordo com o Apocalipse, o verso 4, fala da a queda da Babilônia. E ele pede uma explicação como era a Babilônia antes da queda. Na verdade, aqui é dizer que eu recomendaria o nosso amigo ouvinte. Eu vou dar aqui alguns detalhes, mas eu recomendaria que, como sugestão de leitura, certamente, como sugestão de leitura, e eu recomendaria pesquisar aí no Google como exatamente era a Babilônia antes da queda, ou antes, também pode ser antes da Era Comum, também pode ser, como é que era. Mas apenas para ter um conhecimento alargado histórico, isto eu recomendo. Agora, no livro de Isaías, no livro de Isaías, sim. No livro de Isaías, nós temos muitas descrições sobre a Babilônia. Muitas descrições sobre a Babilônia. E é interessante que essas descrições sobre a Babilônia, o estimado ouvinte, se fazer o cuidado de ler o livro de Isaías, também eu poderia recomendá-lo lendo a partir do capítulo 13 de Isaías, Isaías capítulo 13, lendo até pelo menos, são vários capítulos, Isaías capítulo 13, pelo menos se estendendo até ao capítulo, deixa aqui delimitar. Isaías 13. Sim, Isaías 13, lendo todos os capítulos à frente. De 13 até 50, lendo até 50 até 51. Exato. Temos aí vários retratos que o autor bíblico descreve sobre Babilônia. Outro sim, nós temos uma compreensão a respeito com base, mas em poucos detalhes, temos uma compreensão a respeito também de acordo com Daniel. Daniel, exatamente. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2. Também temos aí em Daniel capítulo... antes da queda? Sim, antes da queda, porque a queda, de facto, é registrado a partir do capítulo 5, quando exatamente quando os medos e persas invadiram a Babilônia naquela noite da festa que o rei Belsazar deu, e aí os medos e persas invadiram Babilônia. Isso foi exatamente por volta do ano 539 antes de Cristo. Isso foi também cerca entre dia 13 a 16 de outubro daquele mesmo ano. Dia 13 a 16 de outubro do ano 539. Aí exatamente foi antes da queda, aí foram invadidos. Então, nós temos uma noção de que Babilônia era exatamente linda.
era muito bonita. Havia exatamente 7 maravilhas dentro da própria Babilônia. Havia exatamente lugares bonitos, cheios de flores. Havia lugares que o rei, inclusive Nabucodonosor, podia sair para passear e ficar com os seus as pessoas com quem ele trabalhava no governo seu, no seu reinado. Havia exatamente lugares esplêndidos. E tanto é que, de acordo com a história antiga, e tanto é que a história antiga é uma cadeira que se dá em teologia, estuda-se que o rei Nabucodonosor havia tornado Babilônia como um dos lugares mais bonitos do mundo. Mais bonito do mundo. No entanto, não era exatamente algo feio, conforme a gente às vezes tenta imaginar, mas era era uma maravilha, porque o rei Nabucodonosor havia de certa forma caprichado a Babilônia. No entanto, a descrição que nós temos no capítulo 18 de Apocalipse, aí leva-nos exatamente a entender que ela não mais continuaria, de certa forma, teria um fim. E, logicamente, teve um fim, e agora aí, no sentido profético, aplica-se àqueles que estão hoje à Babilônia, aqueles que estão exatamente nas igrejas caídas, precisam exatamente sair pelo apelo que é feito no verso 4 do capítulo 18, quando descreve sobre a Babilônia. O Senhor Deus diz: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos. Ou seja, as pessoas precisam ouvir a voz de Deus e exatamente sair dela, das igrejas caídas, para não receberem as 7 últimas pragas. Pastor Felipe Dumbe, muito obrigado. Obrigado para si também, estimado amigo e ouvinte, que esteve a acompanhar-nos. Obrigado para si também, que fez todas as tentativas e conseguiu ligar. Obrigado àqueles que também fizeram outras tentativas e não conseguiram ligar. A próxima vez vai ser melhor. Desta forma que termina mais uma edição do seu programa A Bíblia Responde, aqui na 93.9 em FM. Trabalharam para si com amor e carinho Zacarias dos Santos, Gonçalves Vieira, Domingos Chiquete e Manuel Sebastião. Até a próxima edição. A Bíblia Sagrada é uma